vamos nessa. Hoje vai ter letra. Sobre a criação, pois
Aí, ó, já tá. Olha lá, já tá saindo lá, ó. Vamos aplaudir de pé, galera. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos assim. Menino nasceu como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome, vamos lá. E o seu nome é maravilhoso. Maravilhoso. Glória ao príncipe. Glória ao príncipe da paz. O menino. Menino nasceu como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Então vamos lá. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Isso, diga, ei! Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir. O quê? Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Ó, já tá aparecendo, vamos lá. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Eu gosto dessa parte. Cantamos santo, santo, santo é legal, o Senhor. Tu és santo. Imagina, todo mundo cantando junto, tá? Santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo. Todo mundo na mesma palavra. Todo mundo vivendo essa palavra. Não tem como não ter unção. Tu és santo. Pastor, olha que coisa linda. Santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você.
seu rosto sobre mim. Oh, ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar seu rosto sobre mim. Mais uma vez. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar seu rosto sobre mim. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Uou. Aleluia. Pastor, eu vou mudar um aqui, tá? Vou mudar. Vem cá, Flávio, pega o violão aqui. A gente é assim, a gente muda. A pastora dá permissão, ela falou ontem pra gente se divertir. E a gente tem que se divertir o tempo todo, gente. A gente está aqui para se divertir, né, pastor? Sem pressão, sem nada. Porque o nosso Deus, ele é imutável, não é? Amém. Hã? Deus é imutável? Ah, é só a pastora que falou. Deus é imutável? Amém. Amém. É, Flávio? Não Yes. sei. É imutável? Oh. Vamos cantar? Vamos nessa, Deus é imutável. Ia ser João 20, mas era um pouquinho. Oh, vamos aplaudir de novo, gente. Vamos aplaudir. Toda vez que aparece. O franguinho tá dando certo. Oi? Desculpa, pastor. Mas vamos voltar, galera. Vamos voltar. Então vem comigo assim. Jamais eu vi um Deus tão bom. Que não se cansa de amar. Diga isso. E fiel, que se empenha em cumprir todas as vezes, Gabriel. Deus imutável, inigualável, que não desiste e nunca se cansa, meu Deus, tua palavra
quê? tão bom Tão bom como tu, Pai, como tu, que não se cansa, que não se cansa de amar. o amor dele é muito grande. A mim. O amor dele, pastor Jorge, é muito grande. Haverá um Tão Deus justo, tão justo e fiel, que se empenha em cumprir o que diz. o que diz. Vai lá. Deus imutável, inigualável, Não existe e nunca se cansa, meu Deus, tua palavra não falha e não muda, meu Deus, tua vontade é boa, agradável e perfeita, meu Deus, tua palavra não falha e não muda, meu Deus, tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu provei e vi o seu amor, eu provei e vi o seu perdão, Deus grandioso. Eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu, Deus imutável. Eu provei e vi o seu amor, eu provei e vi, eu provei e vi. maravilhoso. Eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu. Deus imutável. Eu provei e vi o seu amor. Eu provei e vi o seu perdão. Deus grandioso. Aleluia. Eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor Aleluia. Pai, vocês estão Deus imutável. Eu provei e vi o seu, eu provei e vi o seu. Sabe o que, pastor? Deus grandioso. Eu provei e vi acontecer Nós provamos e vimos milagres que o Senhor prometeu. milagres que estão chegando, que já chegou. Deus imutável. É muito milagre. Eu provei, A gente vive no milagre o tempo todo. eu provei. É o tempo todo vivendo nesse amor. É o tempo todo vivendo nessa palavra. Custa o que acontecer, a palavra não está errada. Provei e acontecer milagres Que o Senhor prometeu. Oh!
uma quinta. Não era mais uma quinta-feira. Era, pastor. Aquela sexta-feira. Amor. É melhor. Pastor, ele chorou. Chorou? Como cordeiro mudo, ele foi até uma... A autoridade que ele tinha. Ei, ele falou, não vai ser mais uma sexta-feira, eu vou mudar a história da humanidade. Eu vou mudar, eu vou entrar e vou mudar. Eu vou ao inferno e vou libertar os cativos dos cativeiros. E eu vou para a chave da morte do inferno. Isso, né, Gabriel? Então fala um pouquinho pra gente. É porque a pastora... Ele fez uma coisa, pastor Jorge. Depois disso, ele falou, assim como eu sou, quem é? Pegou a autoridade e falou, tá aqui, pastor Jorge, é sua. Pastora Aline, a autoridade é sua. Pastora Vânia, a autoridade é sua. Pastor Wagner, levanta a mão aí, pastor Wagner. A autoridade é sua, rapaz. É nossa. Há um povo que está se levantando dentro de um povo. Ei, fala eu. Não era só mais uma tarde apenas. Não era só uma cedo. Ou mais sexta-feira. Não era mais um homem pendurado numa cruz. Esse tem um nome sobre todo nome. Esse nome não era só mais um dia. Não era só mais uma tarde apenas. Não era. Não era só mais um nascer do sol. Ou mais uma sexta-feira. Era só mais um homem pendurado numa cruz. Isso, é isso aí, Isabel. Vamos lá. Esse homem tem um nome sobre todo nome. Esse nome é? Esse nome é Jesus. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão. E tudo então mudou. Mas ao terceiro dia, o inferno se
está dizendo lá em 1 João 4,13. Lê pra gente aí. Leva o microfone pra ir lá. Pode ir lá, pode descer por aqui, ó. Vai lá. Isso, vai lá. Ele está dizendo. Cristo conhecemos e estamos nele. Eles e nós por ele. E repete. O inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão. E tudo então mudou. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz agora está vazia. Pois o meu rei, vai. Pois o meu rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? Ele está em mim. Cristo vive em mim. Quer saber aonde ele está? Quer saber aonde ele está? Saber aonde ele está. Vamos sair nessa noite! Vamos sair nessa noite! Pastora! Mestre! Vânia Ramiro! Paz, graças a vocês. Mas ontem o culto foi, a aula foi muito boa, não foi? Foi ou não foi? Pela palavra está mudando, está ajustando. Amém? Vou avançar mais um pouquinho, não é? Conversando com a Aline. Dando em Lucas 12. Lucas 12, onde diz que temer aqui pode matar o corpo, jogar a alma no inferno. A gente sempre pensou que esse versículo estava falando de Jesus. Olha para seu vizinho. Pensava também. Era Deus que ia jogar, ia matar o corpo e jogar no inferno. Diga aí, só quem pode fazer isso é o diabo. Vá. Para seu vizinho, só quem pode fazer isso é o diabo. Interessante. E a gente sempre pensou a respeito de Deus. E essa não é a verdade. Vamos ler o texto? Para lá, Lucas 12. Porque todo dia é diferente. Ou não, gente? Deus.
céu. Precioso que não. Já leu 30 vezes ou mais. E a gente ouviu muito isso. Obrigada, Renata. Olha, vamos lá. Tem umas coisas que eu marco na minha Bíblia e fica assim para sempre. Por isso que eu digo a vocês, vá com isso. Anota, escreve, risca a Bíblia é sua e você vai descobrir essas verdades, sempre vai ter essa verdade para você para sempre. O versículo diz assim, vamos começar, Lucas 12, versículo, né, diz, isso, Jesus estava falando, olha, as chaves da ciência, ele estava nos dando a chave do conhecimento. Diga, meu Senhor já me deu a chave da ciência, do conhecimento. Diga, o Espírito Santo é o espírito de conhecimento. Diga, e ele está dentro de mim. Aí, ó, 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse versículo é bom para o pastor Wagner. Ele gosta disso. Aí ele diz, não há nada encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser sabido. Imagine hoje com a internet. Meu Deus. Na época de Jesus já era assim, você imagine hoje. Mas o que ele está dizendo não é de revelar coisas erradas de pessoas. É que tudo que a gente faz, nada está encoberto. Diga, nada do que eu faço está encoberto. Abençoados, a gente acha que Deus vai mostrar algo que a gente não saiba. Ele vai mostrar aquilo que outra pessoa não sabe da gente. Não é disso que ele está falando, não. Ele está dizendo que o mundo não tem nada que não esteja encoberto, não seja sabido, porque o mundo espiritual está te vendo. Diga, olhe para seu vizinho, o está te vendo. Então, o mundo espiritual já sabe o que você faz. Concordam? Não tem nada aqui encoberto. Aí os crentes foi outro texto que foi ensinado a nós de forma errada. Foi. Porque assim, a gente está fazendo algo e está encoberto. E Deus vai revelar. Olhe para o seu vizinho, Deus não vai revelar, meu filho. Deus não tem interesse, irmão, disso por você. Fala para teu vizinho de novo. Deus não tem interesse disso por você. Por ninguém, gente. O cuidado de Deus, o Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar a sair das prisões que a gente inventou de entrar. Está todo mundo aqui prestando atenção? Então, Deus tem interesse, o Espírito Santo é o paraclete e ele nos ajuda a sair das de prisão que a gente entrou. Olhe para seu vizinho, Santo, te ajuda a sair do lugar que você é escravo. Quando a gente começa a entender a coisa diferente que a gente achava, né? Tá ter tudo as coisas não andar encoberto. Deus vai. Deus não tem. A profecia que você ouviu, pessoas coisas feito. As pessoas a esse a ouvir a ouvindo. Por isso que eu sempre falo com você, deixa o ego entrar quando você quer falar algo, quando você quer falar algo, nada disso, para você não dar um espírito. E olha, nada há encoberto, porque o mundo espiritual tudo está aberto. Não tem como fazer nada escondido. Deus nem do diabo, demônio. Que a gente possa fazer algo no mundo espiritual que a gente possa fazer. Irmão, então tudo, nada há encoberto. As pessoas podem não saber, sua família pode não saber, mas Deus sabe, o diabo sabe. Quando o diabo já te perturbou o suficiente, já te condenou, já te atormentou, aí ele joga para todo mundo saber, porque é mais um nível de tormento, mais um nível de escravidão. Agora, não é por isso, às vezes parece que foi deixado órfão. Então não tem jeito.
você tem que guardar tudo isso, sabe? Você vergonhar do seu passado. É só você selar aquela porta. E agora, aquela porta, coloca o sangue de Jesus naquilo, sabe? E nunca mais você vai fazer mais. Deixa claro para o mundo espiritual, tanto maligno como de Deus, que você está em outro posicionamento. O seu posicionamento está tudo abençoado. Ah, pastor, mas você não sabe o que foi que eu fiz. Não importa se eu sei ou não. O importante é que Deus sabe seu posicionamento. O sangue de Jesus, o diabo fora. O nome de Jesus mantém o diabo fora. Agora, o que a gente não pode é continuar praticando aquilo. Porque a gente volta e abre a porta. A gente mesmo lá, vai lá, sela com o... Vai lá, abre, dá lugar ao diabo de novo. Irmãos, olhe, o demônio, ele não tem ele não tem empatia com você, ele não tem nada disso. Ele só quer destruir você e te escravizar cada vez mais. Quando ele cansa de brincar com a sua alma, com a sua vida, ele joga você fora. Mata e joga. Ah, mas eu estou indo para o céu. É, você vai para o céu. Só que quem matou sua carne foi o diabo. Fechou. Todo mundo entende? Então, uma coisa que essas aulas eu tenho falado em Deus. Amém? É um lugar que o diabo não prefere do que faz. Coisas novas. Ele já entregou. Amém? Feito até aí? Feito. Ele diz assim, alcata a live primeiramente do fermento do fariseu. A hipocrisia. Está falando do fermento. Vocês já leram aqui esse lá em Gálatas, que ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um pouco de fermento destrói o bolo. Não tem que você separar bolo e fermento. Tem? Não tem. Quando coloca fermento demais, o que é que faz? Rola, não é? É assim? Tem umas coisas que acontecem assim. Então, ele diz, olha, depois que você, o fermento fariseu é a hipocrisia. Você lembra que ontem a gente estava falando sobre mentira, engano, sabe? Pequenas coisas. Por quê? Porque aquilo compromete a autoridade. Esse é o fermento, irmãos. E a gente começa a viver dentro da igreja de hipocrisia. Esse é o fermento dos fariseus. Os fariseus davam uma coisa e faziam outra. Aqui não. Olhe para seu vizinho. Aqui não. Não, com essa atitude não. Diga de novo. Aqui não. E uma coisa que a gente sempre vai zelar, irmão, é para não ter hipocrisia. Não ter hipocrisia com ninguém, com nada. Amém? Mas a gente precisa. Por isso que eu digo a vocês, uns querem profetizar, outros querem cantar, outros querem ministrar, outros isso. Faça de verdade o que é de verdade. Faça o que o Espírito Santo. Olhe, levantar a mão, eu não preciso levantar porque o Espírito Santo manda. Uma atitude nossa, é nossa, humana. Não é de Deus, não é do Espírito Santo. Mas ele pode nos ter de mãos levantadas agradecendo. É uma atitude nossa. Porque tudo vai passar pela nossa escolha, pela nossa decisão. Vocês entendem isso? Então, quando vocês estão louvando, quando todo mundo as mãos com a decisão, olha, eu estou rendido ao Senhor, eu amo o Senhor, olha, eu dependo do Senhor. As mãos falam de fazer. Então, quando a gente levanta as mãos, a gente está agradecendo ao Senhor, dando ações de graça, que a gente realmente está rendido ao Senhor. Entenderam até aí? Pronto, beleza. Agora, a hipocrisia, irmãos, quando a gente fala uma coisa e faz outra, a gente vive em hipocrisia. E a nossa autoridade está comprometida. Mas ninguém sabe que eu estou vivendo em hipocrisia. O diabo sabe, Deus sabe, os anjos sabem e os demônios sabem também. Olhe para o seu vizinho e diga assim, olha, você vivendo em hipocrisia, Deus sabe, o diabo sabe, os demônios sabem e os anjos sabem. Então tem gente demais sabendo. Gente não, espíritos, né? Ainda é mais sério, gente. Mais sério. Vocês estão... Olha, e eu não sei vocês. Eu quero uma hora a gente sentar aí e aprender algum relacionamento.
Porque eu vou dizer, o cuidado que eu tenho com vocês sabe de uma coisa? A primeira pessoa que tem que vibrar com o que você está falando é seu marido e é sua esposa. Não pode ser outra pessoa. Porque essa pessoa conhece a gente na nossa fraqueza. Essa pessoa conhece a gente de perto. Conhece se a gente pratica a palavra ou não. Conhece o que a gente está falando é hipocrisia. Eu não quero nenhum casal aqui andando em hipocrisia dentro de casa. E no púlpito é uma bênção. Mas, irmão, Deus não quer você uma bênção no púlpito. Deus quer uma bênção você para essa pessoa. Quer você primeiro pastor de sua mulher. Você é primeira pastora de seu marido, de seus filhos, de sua casa. Deus treina a gente assim. É por isso que a gente tem que ter uma boa atitude dentro da nossa casa. Sabe? Por quê? Porque nós somos a referência ali dentro. Eu quero que Wagner esteja sempre alegre todas as vezes que eu vier aqui ministrar. Eu quero que todas as vezes que ele fale, eu não olhe para ele com descrédito. Eu celebre o que ele está falando. Vocês estão entendendo? Porque eu estou unindo a fé junto com ele para o que ele fala. Ele está unindo a fé dele comigo. E está reconhecendo o quanto de Deus tem um na vida do outro. Vocês entendem? E, irmãos, a pessoa que a gente se relaciona, ela sabe mais da gente do que a gente imagina. E a gente sabe mais dela. Não é verdade? Não, é essa pessoa que está no nosso cotidiano. É essa pessoa. Só que precisa que os dois se abram para isso. Vocês entendem? Para compartilhar, para dizer o que sente, para dizer o que não sente, o que quer, o que não quer. Sabe? E o outro vê o que realmente importa, o que não importa. A gente não pode viver de hipocrisia no nosso relacionamento. Amém, gente? Porque a gente vai traduzir essa hipocrisia aqui no púlpito. E a primeira pessoa que vai reprovar é a pessoa que está sentada aqui. Isso não pode acontecer aqui. Olhe para seu casal aí. Aqui não pode acontecer. Amém, gente? Não pode. Não pode. E aí ele diz, olha, ouviram, né? Então a hipocrisia é uma coisa que a gente tem que tirar da nossa vida. Por quê? Porque a gente aparenta melhor para os outros do que para a gente ou para a nossa família. Você não carrega a bolsa de sua mulher, você não carrega a bolsa de ninguém. Você não leva as coisas dela ou dele, você não leva as coisas de ninguém. Você entende? Se você não dá um sorriso para a sua família, você não dá um sorriso para ninguém fora da sua casa. Vocês entendem? A gente precisa começar a entender isso. Porque isso é amar, irmãos. Isso é amar. Ei, Deus colocou pessoas sobre o nosso domínio para a gente treinar nosso chamado. E é assim que a gente treina. Amém? Você vai precisar cuidar dessa pessoa que está dentro de casa. Essa pessoa vai precisar cuidar de você. Entende? Para a gente viver em alegria, viver em paz. E quanto mais a gente se dá no relacionamento... Ah, mas ninguém me ensinou. Aprende hoje. Hoje. Amém? Feito. Feito. Porque a gente vai ter emoções fortes, irmãos, nos relacionamentos. Como você acha que você vai sair, não vai entrar, não vai sair não vai entrar em prostituição em outros estados ministrando a palavra? Só a palavra vai te guardar? Não. Não, porque você tem uma carne também. E vai ter pessoas dando lugar à carne, chegando perto de você. E aí você está fragilizado justamente aonde não deveria. Na sua casa. Isso é hipocrisia. Entende? Vocês entenderam isso? Então, aqui dentro a gente vive o que a gente vive na nossa casa. Amém? Se essa palavra... Olha, vocês sabem por que vocês cantam determinadas músicas de forma diferente? Porque aquilo é verdade para vocês. Tem umas que são verdade e outras são só músicas. Não fazem sentido, mas a gente tem que cantar. Não. Vocês têm que escolher o que tem unção, o que vocês já vivem. Entende? Porque senão a gente vai só estar enchendo linguiça, gente, como essa expressão, como uma coisa que eu nem acho que linguiça é cheia de qualquer jeito. Não é. Mas o negócio é tipo besteira, sabe? Tipo de besteira. A gente vai só ocupar o tempo e não vai produzir vida na vida de... E Deus não deseja isso. Deus deseja que a nossa vida seja uma vida vivida de forma de verdade, todos os dias, todas as horas, todos os... Amém? Feito? Feito. Vamos lá. Acabou a hipocrisia. Então ele vai, para acabar a hipocrisia agora, ele vai dizer, olha, nada há encoberto que haja de ser descoberto. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Nem oculto que não haja de ser sabido. Então ele está dizendo, olha, tudo que você faz já está revelado no mundo espiritual.
Porque o diabo sabe o quanto você ora, o quanto você declara a palavra. Eu vou falar só do diabo, porque Deus você já não tem dúvida, né? Não é? A gente não tem dúvida a respeito de Deus, tem? Então começa a pensar, o diabo sabe o que eu faço, o que eu minto, o que eu engano, o que eu transijo, qualquer coisa que eu faço, o diabo e Satanás, diabo, qualquer um deles, tanto faz, tem demônio demais, gente. Não importa o nome. E olha, e é comprovado, já vi um ministro dizer que a maioria dos cristãos não vão dar de cara com o diabo. Porque o diabo, irmão, não está lidando com pessoas que têm pouco conhecimento. Satanás. Mas se é um demônio qualquer, já é um problema muito sério. Não é? Então a gente não vai estar fazendo nada que esteja com receio, com medo de ser revelado. Por quê? Porque no mundo espiritual não tem nada encoberto. Diga, no mundo espiritual não há nada encoberto. Nada. Diga nada. Por isso que eu tenho ensinado tanto a vocês autoridade. A gente precisa resolver. Olha, irmão, nada do que você sente é ilegal, nada do que sua carne quer fazer é ruim. Ei, tem coisas que vocês foram ensinados a fazer, fomos ensinados a fazer, fomos ensinados a reagir. A ter coisas da nossa carne que a gente quer fazer. Mas, ei, a gente tem uma palavra, a gente... Não, então não é errado você lidar com essas coisas. O errado é você encobrir aquilo. É você não deixar que o Espírito Santo te socorra justamente naquela área que você precisa de ajuda. Que seja roubo, que seja mentira, que seja prostituição, que seja outro tipo de prazer, qualquer tipo de coisa. Não importa o que seja, você precisa pedir ao Espírito Santo ajuda. Amém? Amém mesmo? Que seja ficar na frente do celular, irmãos, que gasta tempo pra caramba naquilo, não é? Se você deixar, você passa o dia ali. E a internet, e quem criou esse treco, ele fez pra gente ficar realmente escravo daquilo. Então a gente precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Feito? Beleza. Então, olha, mais sério do que você deletar sua rede social é ela tá no seu celular e você determinar que não vai olhar. Porque quando você tira, você faz uma proibição. Mas daqui a pouco você vai ter que voltar para ela. Então, é lei. E a lei produz mais pecado. A força do pecado é a lei. Agora, se você diz, olha, ela está aqui, toda vez que eu vou para ela, ela tem um botão. Então, meu dedo não vai lá. Tem. Então, se discipline. A gente precisa conquistar essa cabeça. Amém? Essa alma, porque é dela que vem tudo. Agora, vamos lá de novo. Aí ele diz, tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. Então ele está dizendo, tudo que você faz achando que ninguém está vendo, as trevas estão vendo. E irmão, e se você faz errado, o diabo vai fazer de tudo para as pessoas que você influencia ouvir. Sabe quem é a primeira pessoa a ser destruída? A pessoa que está casada com você. Vocês entendem isso? Aí nossos filhos vêm em segundo lugar. Ah, mas eu não tenho filho. Mas sua família sabe qual é o testemunho que está sendo dado. Pessoas ao seu redor, de apoio que você tem na sua vida, fica sabendo daquilo. É muito dano. Ah, mas ninguém tem a ver com minha vida. Bom, a gente não vive assim. A gente não vive assim. É por isso que a palavra vai falar de ter amizades certas, sabe? Coisas corretas. Por quê? Porque a gente, como amizades corretas, a gente vai se apoiar um no outro. Olha o nível que a igreja anda. Eu não quero nada menos do que isso. Olha o que essa pessoa faz. Eu não quero isso para a minha vida. Ei, eu quero andar num nível mais elevado no Senhor, não mais abaixo. Amém? Declare com sua boca. Eu quero andar no nível elevado do Senhor, não abaixo. Amém, gente? Aí ele diz, olha, e o que falaste ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados será apregoado. Então, você não faz ideia o quanto o demônio se movimenta. Vocês já viram uma brincadeira que tem no Toy Story? Esse é um filme de criança. Vocês já assistiram Toy Story? Vocês já viram os macaquinhos que um engancha no outro? Vocês já viram? Que eles usam para tirar coisas, para subir em coisas. Eles botam os macaquinhos, um está enganchado no outro. Vocês já viram essa brincadeira? Pronto. Aquilo, irmão, é a representação exata do que acontece com o demônio. Os demônios passam a fofoca de um para o outro.
Os demônios, aí você diz assim, mas eu estou numa cidade nova, ninguém sabe o que eu fiz. Ei, os demônios se transportam, se teletransportam de um lado para o outro. Ei, eles não são oniscientes, eles não são onipotentes e eles não são onisciente, onipotente, o quê? Onipresente. Eles não estão em todo lugar. Por isso que o diabo não tem, irmãos. Ele não tem a mesma capacidade que Deus tem. Ele não tem. Deus é que é onisciente, onipotente e onipresente. Estou enganchando. Onipresente. Pronto, você já sabe. Então, Deus é quem tem esse poder e o diabo não tem. Não pense que demônio sabe disso, mas eles passam de um para o outro. Eles passam uma fofoca de um para o outro. Porque quando uma fofoca se alastra, é através de quê? De demônios. Mas eles precisam de pessoas e eles sopram no ouvido. Demônios sopram no ouvido. Demônios fazem você ligar a televisão na hora que está passando algo que você quer ver. Ele faz você, ele ativa a sua carne para você ir buscar aquilo que você não devia. Por que é que eles fazem isso? Porque eles sabem do que você gosta. Eles sabem o que lhe atrai. Vocês estão aqui? Então, tudo isso tem a ver com a nossa autoridade. Tem, gente. A gente precisa atentar para essas verdades. E por que vai ser apregoado? Não é pregado não, viu? Não é ministrado, não é nada disso que ele está falando, não. É falado. Eles falam um para o outro. Por isso que pessoas, olha, e essa é uma coisa que acontece no mundo espiritual. Se você precisa de algo, o Espírito Santo fala com alguém e alguém fala com você. O que você está precisando? Você precisa que eu faça o que por você? É o Espírito Santo que está falando. Se é o Espírito Santo que a gente está... mas tem pessoas que vai ouvir, olha, oferece isso porque essa pessoa vai ficar te devendo. Isso não é de Deus, isso é demônio. É por isso que a gente precisa realmente ouvir o Espírito Santo e ser guiado por ele. Porque você pode estar sendo roubado por demônios ao tentar ajudar pessoas que não querem nada. Você pode estar alimentando um monstro, achando que está bom. Estão aqui agora? Irmãos, o melhor do que dar dinheiro é você ensinar a palavra. Você está dando algo que a pessoa vai aprender, vai sair. E olha, eu não estou dizendo que deve ajudar com dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Mas é que muitas vezes a gente é roubado por pessoas que já têm o costume de pedir. E ela sempre vai ser pedindo. Olha, quando uma pessoa diz não, ela está tirando você daquele comodismo de pedir. E você vai ter que aprender a desenvolver sua fé e a atrair tudo pela palavra. Estão entendendo? Ok, gente? Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. O único livro que eu quero que vocês não leiam de irmão I.W. Kenyon, porque vai confundir a cabeça de vocês, é 2 tipos de fé. Ainda não compre, só existe uma fé, não existe 2 tipos de fé. Ele fala de 2 tipos de fé, tentando explicar a crença. Mas aqui a gente já entendeu isso. Então, se você já entendeu de verdade, pode comprar o livro e usar. Ei, vocês estão entendendo? Mas lembre sempre, fé só existe na palavra. O que você, olha, e você pensa, mas no Velho Testamento a fé era diferente. Não, era a mesma coisa. Ouvia a Deus e obedecia. Só que eles não tinham a Bíblia escrita. Então não era 2 tipos de fé, era um só. Você ouve o que está aqui escrito e pratica. E ouve Deus falando e pratica. É a mesma fé. Vocês estão entendendo? Então, quando ele usa esses 2 tipos de fé, um é fé e outro é crença. E o outro é crença. Vocês entenderam? Porque você crê quando vai sentar. Amor, fique de pé. Sente. Ele pensou, será que a cadeira vai cair? Vai quebrar? Ele pensou? Você pensou? Não, a gente só senta. Isso é uma crença, isso não é fé. Quando a gente está num sinal, que o sinal abre, porque é uma coisa que eu tive que... Eu quero corrigir no livro de fé, no meu, porque eu aprendi desse jeito. Eu aprendi lendo o material dele e eu escrevi do mesmo jeito que eu aprendi. Só que ele precisa ser corrigido, aquele livro.
E, irmãos, isso é legal para nosso ego. Você sabia disso? Reconhecer que uma coisa você fazia de um jeito, mas agora você faz de outro. E quem morreu? Só o ego que vai para o lugar. E a gente tem que manter nosso ego no lugar. Então isso é legal. Ok? Feito? Pronto. Entenderam o que eu falei agora? Pronto. Ok. Então vamos terminar aqui. Agora o versículo 4. Digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Ele está dizendo, não temos homens. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Eu quero que você fique nesse versículo 5 agora. E deixa eu dizer uma coisa. A vida toda a gente ouviu esse versículo e sempre achou que era Deus que matava e jogava no inferno. Deus nem mata, nem Deus joga no inferno. Quando a palavra temer está sendo falada, ele está falando de honra. Ele está falando de reverência. Aí você bagunça a sua cabeça de novo. Presta atenção no que eu estou falando. Não vai ler agora não, que eu preciso que você entenda o que eu estou falando. Quando ele diz temer, a gente já aprendeu que temer é honra, é reverência. Então, presta atenção uma coisa. Eu não gosto... Eu ia dizer uma... Espera aí, vou mudar o exemplo. Eu posso não gostar de uma pessoa de autoridade. Está aí no Brasil, no mundo, eu posso não gostar dos posicionamentos dela e nada. Mas eu reverencio. Eu honro a pessoa. E eu honro como? Deixando ela longe de mim. Como é que eu honro? Não deixando ela entrar no meu espaço. Porque no meu espaço eu vou dizer a ela que eu não gosto da atitude dela. E para ela aquilo vai ser uma desonra. Então, por que confunde a nossa cabeça? Porque ele fala de temer e temer é honra. Quando ele fala disso, olha... Eu sei que no original a gente vai ver de forma diferente, mas eu quero que vocês entendam porque nós estamos no Brasil e a Bíblia que a gente tem é com essa palavra temer, ok? Então você vai ter que entender uma coisa. Se a Bíblia não está falando de honrar o diabo, porque ela não está falando. Ela não está falando de você ter medo dele. Não, ele não está falando. Não é disso que ele está falando. Nem de reverenciar, porque você reverencia quem você honra. Ele está dizendo o seguinte a você, mantenha o diabo longe. Ele pode matar seu corpo e jogar você no inferno. Então, para nós, irmãos, não tem mais como ir para o inferno, mas o corpo tem como ele matar. Você concorda? E ele tem também, olha, as pessoas pensam que o inferno que é um lugar. Mas muita gente já está vivendo o inferno hoje dentro da igreja. Hoje muita gente está vivendo o inferno na própria vida. Hoje, irmãos, no inferno tem choro e ranger de dente. Irmão, eu não sei você, mas eu estou vendo isso na terra. Eu estou vendo isso no hospital. E eu não preciso ir para Gaza e para Israel, não. Nem para a Palestina. Vá só para o hospital e você vai ver muito choro e muito ranger de dente. E quantas pessoas tem dentro da igreja, irmãos? Por isso que eu estou falando de hipocrisia. A gente precisa ter hipocrisia. Tirar a hipocrisia. Tirar a hipocrisia. Por que tirar? Porque as pessoas, irmão, têm que ter esse lugar de dizer assim, pastora, eu não consigo lidar com isso, como eu saio? Pastora, como eu mudo esse comportamento? Precisa! E olha, para de achar que está me incomodando. Me incomoda é saber que você está sofrendo e você não tem coragem de falar. Eu não vou destruir sua vida, nem de quem está do seu lado. Eu vou te ajudar a ajustar com a palavra. É com a palavra, irmão. Eu não vou te ensinar o que eu acho. O que eu acho, eu pego um facão e corto o pescoço de alguém. O que eu acho, eu levo para a delegacia. Vocês estão entendendo? Levo para a prisão. Levo para outro canto. Não, para passar na delegacia, processo. Não, a gente bota logo na masmorra. Não é? Não é assim? É assim. Para o processo, vai não sei o quê. Demora demais. A gente quer um negócio rápido. Não é assim? Então, o que eu quero ensinar a vocês hoje é... Então, como é que eu devo... A palavra vai dizer lá em Efésios 6 que não ignore as astutas ciladas do diabo. Ok? Não ignoreis as astutas ciladas do diabo. Agora, você precisa estar transitando no mundo dele? Diga não. Não dê lugar ao mundo espiritual. Veja o que é que ele estava falando antes do mundo espiritual, que tudo que você faz não está encoberto. Não está encoberto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o diabo, você não ignora. Você não
Você não brinca. Você não brinca com o diabo. Vocês estão entendendo? Vocês não fazem nada no mundo espiritual que dá lugar ao diabo destruir sua vida. E isso, irmão, é assim, olha, você lá, eu respeito seu lugar lá. Agora, você, por causa do meu posicionamento, respeita o meu. Vocês entendem? É não ignorar, não ser ignorante a respeito do que o diabo pode fazer. Então, o diabo pode matar e levar para o inferno. Ele pode tornar a sua vida um inferno, mesmo você nascido de novo. Já que ele não pode levar você para o inferno mais, porque você é nascido de novo. Mas, irmão, sua alma se torna um campo de tormento se você não desenvolve paz, não joga ansiedade sobre o Senhor, fica só remoendo os problemas da vida, correndo atrás de dinheiro. Por isso que a gente não pode ignorar as astutas ciladas do diabo. E as ciladas vêm por causa da sua carne, por causa do que você gosta, por causa do que a gente foi treinado no mundo espiritual. A gente dá sinais, irmão, do que a gente ouve do diabo, do que a gente aceita, do que a gente concorda, do que a gente não gosta. Olha, lembra que você só está, diga a sua idade aí onde você está, só tem esses anos na terra. Sua idade. Agora olhe para seu vizinho e diga assim, agora o diabo, e o diabo tem mais de 6 milhões de anos na terra. Então, irmão, ele já conheceu todo tipo de pessoa, já sabe a reação de todo mundo. Já sabe como as pessoas usam a carne delas. Esconde do cônjuge, esconde da esposa, esconde do marido, esconde dos filhos. Mas do diabo a gente não consegue esconder. De Deus também não. Vocês estão conseguindo entender tudo isso? Então, a gente não pode ignorar o mundo espiritual e achar que a gente está escondendo de pessoas, está tudo certo. As pessoas, irmão, o máximo que elas podem fazer é não querer estar com você. É você acabar seu casamento, acabar seu relacionamento, passar a vida agora reclamando, dizendo que não foi injustiçado, sabe? Mas as pessoas sabem o que elas fizeram aqui. E a gente fica com muita pena, porque ouve só o que a pessoa está dizendo, não é? A gente fica com pena, mas se a gente for olhar o que ela fez no mundo, quantas vezes ela foi ingrata, quantas vezes ela reclamou, quantas vezes ela falou mal, quantas vezes ela foi cruel, quantas vezes ela machucou, quantas vezes as intenções eram pior do que o que ela falava. Irmãos, essa carne está sendo influenciada ou pela palavra ou pelo diabo. Vocês estão vendo quanto isso é sério? Então, por isso que eu até falei com Wagner, aquela aula de ontem foi cansada demais. Por quê? Porque o diabo sabe o quanto o Senhor está tratando na vida de vocês. O quanto o Senhor está tratando o cuidado dele para tirar vocês de um lugar que pode destruir seu casamento, pode destruir seu chamado, pode destruir sua vida. Olha, eu estou falando das coisas de fora e estou falando da sua vida. O quanto essas coisas podem. Mas eu nunca faço, mas isso aqui eu tenho o direito de fazer, porque ninguém está nem aí para a minha calma, para o que eu sinto, para o que eu quero. Bem-vindo à vida. Olha para você, bem-vindo. Agora, irmão, você praticando a palavra, vivendo a palavra, você vai estar satisfeito por dentro. E não vai dar lugar a diabo, a demônios, ao que o Satanás está querendo fazer para destruir a sua vida. Bem, a gente não é para a gente ficar com medo do diabo, não. A gente tem um nome que está acima de todo nome. A gente tem o sangue de Jesus, a gente tem o sangue que apaga todo o passado, toda a condenação. Leva embora todo o pensamento. A gente pode levar cativo os pensamentos. A obediência de Cristo por causa do poder que está dentro de nós. A gente tem a pessoa do Espírito Santo. E a gente tem a palavra para colocar o limite em todas as coisas na vida da gente. E dizer, eu não vou fazer isso, não importa o quanto eu ganhe. E vocês têm que pensar no prazer agora. Esse prazer é temporário, isso aqui vai me dar dinheiro, isso aqui vai dar isso. Ei, mas isso não é o que Deus tem para você. Segue o plano de Deus. Eu rogo-vos, pois, irmão, que siga o plano de Deus. E não fique pensando que o mundo cheio de dinheiro é o plano de Deus. Deus tem como lhe dar dinheiro sem ser com o plano do mundo. Irmãos, uma coisa que a vida toda eu disse, ficar rica a troco de coisas mundanas. Eu não quero ganhar dinheiro transigindo com a palavra, comprometendo a palavra que o Senhor.
Eu não quero comprometer no meu caráter. Eu não quero nada que meus filhos, Daniel e Samara, olhem para mim e digam assim, mãe, foi uma, né, bagunçou o negócio. Não, irmão, eu não quero. Vocês entendem? Eu não quero que vai comprometer a vida de Wagner. Eu não quero que seja para comprometer a vida de você. Eu quero, irmãos, eu quero dar o melhor dessa terra. Mas eu quero da forma correta. Eu quero o Senhor trazendo. Eu quero a honra do Senhor em todas as coisas. Declare junto comigo. Hoje eu decido uma coisa. Eu quero viver a honra do Senhor. Eu quero viver a abundância do Senhor. No plano dele. Não do meu, não do mundo. O dele. Porque ele me enriquece. E não acrescenta dores. Amém, gente? Então, não é para a gente ter medo do diabo. A gente tem o nome de Jesus que está acima de todo nome. Ele reduziu tudo isso a nada. Agora, irmão, a quem dá poder ao diabo, ele está carregado de poder. Vocês conseguem entender um lado e o outro? Para você que anda na palavra, para você que usa o nome, para você que usa o sangue, a pessoa do Espírito Santo, você está de boa. Você está no octógono, na sua bolha, vivendo tudo que Jesus trouxe para você. E desfrutando do mundo de uma forma correta. Agora, quando a gente começa a olhar para o diabo e a dar espaço a ele, ele vai entrar na nossa vida e ele vai trazer tormento, ele vai trazer morte, ele vai trazer doença, ele vai trazer tristeza, ele vai trazer frustração. Vocês entenderam? Então ele tem todo o poder. No mundo espiritual maligno, ele tem todo o poder. Agora, quem é que não... Aí você diz assim, olha, eu tenho respeito. Eu tenho respeito. E não é desse respeito doce, não. É uma decisão que eu tomo. Você fica longe da minha vida. Vocês entendem? Qual é a palavra que a palavra está dizendo? Não é para você ficar com medo do diabo. Não é para você, eu reverencio você. Eu reverencio, eu tenho honra com você. Não, eu tenho honra pela minha vida. E por isso eu não me meto com você. Eu reverencio Deus na minha vida. Por isso que eu não quero nada com você. Vocês entenderam, gente? Não ignore as astutas ciladas do diabo. E por que são astutas e são ciladas? Porque ele usa as coisas da sua carne. Mas ninguém está vendo. Irmão, tem gente demais vendo. Não é pessoas de carne. São espíritos. Entende? E muitas vezes a gente quer prosperar em vários níveis. A gente quer prosperar na palavra. A gente quer tudo que Deus tem. Mas a gente está transigindo em coisas onde ninguém está vendo. Vocês entendem? Mas eu tenho raiva demais, eu ainda tenho ira demais, eu tenho inveja demais, isso aqui. Você precisa resolver com isso. E olha, uma coisa que a gente vai precisar tratar é os posicionamentos que a gente aprendeu com as coisas erradas que a gente viveu. A gente viveu e não confiava em ninguém por causa do que a gente viveu. E aí você não confia em ninguém, mas você precisa ser tratado disso. Você precisa confiar em alguém. Entende? E transicionar. E se você não sabe como, eu estou aqui para lhe ajudar. Se o negócio não é, sabe como isso, pergunta-me como, né? Perder peso, não sei, não tem uma frasezinha? Pergunte como. Herbalife, Herbalife. Pronto, eu sou a Herbalife. Pergunte. Hein? Essa live. Gostou ali. O que eu quero dizer a vocês é que tem coisas, irmãos, que a gente precisa avançar e começa a crer. Eu não confiava em ninguém. Agora eu confio em Wagner. Eu não confiava em ninguém, mas agora eu confio. E vocês entendem? A gente tem que transicionar. Eu nunca confiei em alguém para conversar, mas eu só vou confiar no dia que eu descobrir alguém para falar e ela guardar o que eu estou falando e cuidar da minha. E vocês que já falam comigo, vocês sabem que tem esse lugar comigo. Então, a gente precisa transicionar nessas coisas todas e preencher com as pessoas que o Senhor deu a nós esses lugares de vazio. Irmão, olhe para seu vizinho e diga, nunca mais vai ser só mais uma feira.
Eu estou dizendo que Jesus, na vida da gente, nunca mais vai ser só um relacionamento. Nunca mais vai ser só pessoas na vida da gente. Nunca mais vai ser só uma igreja para a gente frequentar de vez em quando. Nunca mais. Você entrou num lugar, num espaço, onde o negócio não é igual a lugar nenhum na terra. Olhe para seu vizinho e diga assim: você veio parar numa igreja que não é igual a igreja nenhuma na terra. Vocês entendem o que eu estou falando? Então não busque caminhos alternativos. Fica no que o Senhor tem para você. A gente vai poupar tantas dores para nossa alma, tanto tormento para nosso corpo, tanta noite sem dormir. A gente vai poupar muita. Então, ame o Senhor e mantenha o diabo longe. Não tenha acerto nenhum para ganhar milhões, para ganhar pouco, para ganhar muito, para ter relacionamentos, para ter prazeres temporários, para mudar a condição. A palavra é o que você tem para mudar tudo. Diga: a palavra eu já tenho. Diga de novo: a palavra eu já tenho. E se eu não sei como usar essa palavra para mudar tudo, eu tenho uma pessoa do Espírito Santo para me ajudar. Irmão, só a palavra vai te ajudar a preencher tudo na tua vida. Amém, gente? Amém? Vai aprender alguma coisa hoje? Feche seus olhos, eu vou orar com você. Pai, graças te dou em nome de Jesus. Por olhos abertos. As escamas dos olhos sendo tiradas. Obrigado, Pai, por você cuidando de cada uma dessas crianças, dos adolescentes, dos jovens adultos, dos mais velhos. Pai, obrigado por você socorrendo cada um nas suas necessidades. A palavra preenchendo. Eu declaro fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu declaro você sendo farto com a palavra. Você sendo farto com o Senhor. Você sendo farto de alegria, sendo farto de provisão completa em todas as áreas. Obrigado, Pai. E eu declaro o sangue de Jesus despedaçando o jugo sobre a sua vida agora. E aquilo que você não consegue enxergar, o Senhor te mostrando. Aquilo que você não consegue praticar, o Senhor ajustando, te mostrando. O Espírito Santo te socorrendo em tudo. Como viver saúde divina, como viver provisão financeira, como entrar pelo caminho que só o Senhor tem para você. E não ter dano em nenhuma área da tua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Graças te damos. Graças te damos porque chegamos nesse lugar de paz, de alegria, da vida no Espírito. Em nome de Jesus. A vida de vocês guardada por trás e por diante. Eu te agradeço, Pai, por tudo que você tem trazido até a minha vida. E olha, quando a gente começar a celebrar aquela música, Deus imutável, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é a manifestação da bondade de Deus na minha vida. Irmão, eu não vou cansar de dizer isso. Vocês aqui, cada um de vocês, é a expressão da bondade de Deus no meu ministério, na minha vida. Aí, Wagner é a expressão e a bondade de Deus na minha vida pessoal. Amém, gente? Meus filhos é a bondade de Deus em meio a tudo. Daniel e Samara é a expressão da bondade de Deus. Amém? Então, eu quero que você olhe para seus filhos. Olha, Giovana é a expressão da bondade de Deus com a vida de vocês. Não é algo para vocês gastarem dinheiro. Não é algo, não é mais uma pessoinha onde vai ter falta, porque vai ter que dividir com 4. Não, é mais prosperidade na vida de vocês. Então, vocês olharem um para o outro. E olhe para seu vizinho agora e diga assim: você é a expressão da bondade de Deus na minha vida. Você é a expressão da bondade de Deus na minha vida. Amém? E olha, e mais ainda precioso é você olhar para a pessoa que você está dentro de casa e dizer: você é a pessoa mais preciosa. Você é a expressão da bondade de Deus para a minha vida. Amém, gente? Amém? Irmãos, olha, a gente tem que aprender a ser grato ao Senhor pelas coisas pequenas. Porque às vezes a gente acha que Deus está fazendo coisas enormes. Não, Ele está interessado nas coisas mais simples da sua vida. Nas coisas mais simples, pequenininha, Deus está interessado. E Ele manifesta só por sua causa. Só por causa de você. Sabe por quê? Muitas vezes eu digo ao Senhor: Pai, não importa o que esteja acontecendo, nem na minha vida, nem na dos outros. Mas se o Senhor quer tratar algo com você, eu quero ser essa pessoa.
Sabe por quê? Eu quero sempre ser fiel àquilo que o Senhor me entrega para entregar a você. Porque se eu puder melhorar a sua vida e nunca mais você esquecer daquilo que foi tratado, irmão, para mim, aquilo eu executei com qualidade, com excelência. Amém, gente? Vocês já imaginaram se eu não tivesse ouvido e não tivesse ligado para ele? Para Wagner? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram se eu não tivesse tido paciência com você e corrigido você em tudo que você precisou? Como é? Você tinha morrido. A Renata é rápida. A Renata é rápida, porque para ela era questão de vida ou morte. Não é? Então, olha, e começa a agradecer ao Senhor que o Senhor tem manifesto, tem trazido você para esse lugar da palavra tão limpa. Ele confia em você. Diga, o Senhor confia em mim. Ele espera que eu reaja com essa palavra. E que eu viva essa palavra primeiro na minha vida. Amém, gente? Amo vocês. Amém, pastor Wagner. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, né? Muito bom, pastora. E o que seria da gente se tivesse seguido o chamado, né, pastora? O que seria de cada um de vocês? Fala, né? Somente ela, não. Se ela também quisesse desistir. Quantos de vocês não aceitariam um púlpito para ganhar mais? Para ter visibilidade? Recebe um monte de ligações para a igreja grande, mas ela preferiu fazer o quê? Seguir o próprio chamado. É isso que a gente tem que ter. É o caráter de cristão, não é de crente, não. Caráter de cristão. É aquela conduta que a gente tem. Porque o diabo só vai oferecer para você o que você quer. Qual área que você é corruptível? É bom a gente falar, o nosso político não se corrompe. Eu vi de um político uma vez. Estão no meu lugar? Cada pessoa tem seu preço. Qual o preço do cristão? A cruz foi pago. Entende? Quando você entende isso, você vê. Eu estou lendo muito. Gisele, semana que vem vamos falar um pouquinho sabatinado do livro Duas de Justiça, tá bom? 2 tipos de justiça. E quando você fala, todo mundo sabe, vocês são mais do que eu nessa área. São 114 anos da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, não é isso? Legal, vieram lá, os 2 irmãos vieram para cá, os suecos vieram para cá. Isso. Bom, agora, repeat, please. Oh, very good, né? Não speak English? Entende? Agora é espanhol. Vamos dar uma seriedade. Essa igreja livre. José fica brincando aí. Mas meus irmãos, eu fico pensando assim. Eles trouxeram para cá a palavra. Mas a palavra ela foi manipulada. Ela foi manipulada por eles que trouxeram. Eles quiseram libertar o povo. Mas quando você liberta o povo, o que o povo quer? O povo quer algo em troca. Você chega para você, chega em qualquer lugar do mundo, você chega assim, vou libertar você. Ele fala assim, o que você vai dar para a gente em troca? E quando você vê, fala assim, a justiça de Deus. São 114 anos. Mas qual a justiça de Deus está sendo hoje pregada no mundo? Brasil. É falta? Já fomos recriados que ser cristão é ser falta? A justiça de Deus tem que ser na sua vida. Qual a justiça de Deus? Quando você começa a ler aquele livro, você fala assim, a justiça de Deus diz o quê? Ensinou para Jesus que ele podia ressuscitar Lázaro. Você está nessa parte ou não? Já pulou? Chegou nessa parte ainda não, né? Ah, vamos ler. Mas meus irmãos, quando Jesus era uma criança, ele fez o quê? Ele foi para a sinagoga para aprender. Isso? Ele sabia de tudo, mas ele foi para a sinagoga para aprender. E diante de qualquer cenário, o que ele fazia? Tem a palavra. Eu sou a palavra, eu quero que isso cumpra na palavra. Quando você pensa de oferta, você fala assim, o que diz a respeito de oferta na minha vida? Eu tenho que ter. Ponto final. De onde vem? Me preocupo saber. Isso não diz a meu respeito. O que diz é o quê? Eu tenho que ter. Minha carteira não pode ter falta. Minha conta não pode ter falta. Ponto final. Essa autoridade que a gente tem que ter. Qual a justiça de Deus nessa área? É para ter falta? Não. Estão fazendo um carro agora, mais moderno, esse carro é meu. O avião que estão fazendo é meu.
A casa mais cara do mundo é minha, não é de jogador de futebol, não. Eu sou filho de Deus. Você entende? Aí o cristão fica assim, mas por que eu não tenho isso? Mente. Aí por que a lei é muito forte nisso? Porque a lei faz o quê? Sacrifício. Sacrifício e obras foram, como é que a pastora sempre fala? Não quiseste, né? Não quiseste. Eu fico pensando assim, como é que pode a gente não querer colocar isso na nossa vida? É autoridade. Você colocar assim, a justiça de Deus diz o quê? Olha para qualquer pessoa que você vai fechar um negócio, para qualquer empresário, você fala assim, qual é que diz a justiça de Deus? Eu sou mais do que vencedor em quem? Em Cristo Jesus, ponto final. Não é o que você acha, é o que eu penso. O que diz a palavra a meu respeito? Eu tenho qual emprego? Ponto final. Essa autoridade que a gente tem que ter. E quando você pega a palavra, você fala assim, a palavra já me dá base para isso. Por que eu não consigo colocar isso na minha vida? Tá frio aqui hoje, hein? Frio, amém. Tá frio, ok. Tá frio. Mas meus irmãos. Não, obrigado, não, tô bom. Obrigado. Mas assim, eu fico pensando, como é que é o cristão entender isso? Por que o cristão não consegue entender isso, gente? Meus irmãos, por que não consegue entender isso? Por que está dizendo que você tem que ser pobre? Pobre não é o que você tem. Pobre é a mentalidade. Você não tem mentalidade. Não, escassez de quê? Eu conheço pessoas que são felizes sem ter nada dentro de casa. Alegria. E tem pessoas que eu conheço que tem muita coisa. Ao ponto de você falar assim, não, meu irmão, não quero nem te ver hoje. Educadamente você fala, hoje eu não estou afim, não. Hoje melhor nem te passar. Porque não tem unção, gente. Não tem, o que tem que sair da boca do cristão? Tem que ter falta onde? Não tem que ter falta. Então assim, começa a colocar isso na sua vida assim, eu tenho a minha autoridade. É a minha autoridade. Alguém tem garagem em casa aqui? Se eu botar meu carro lá, você vai me reclamar? Vai reclamar? Não, mas se eu tô... Não, mas não sei se outra pessoa chega lá, amém. Eles puxaram agora. Tá certo. Então tá. Eu vou refazer a pergunta então. Se chegar um vizinho, outra pessoa, colocar o carro na garagem de vocês, vocês não vão reclamar. Por quê? A justiça de vocês entende que o quê? Essa aqui. Esse é o seu lugar, né? Por que você não consegue fazer a mesma coisa com a sua vida financeira? É autoridade. Não posso ter falta, eu não tenho que ter falta. E Marcos 4:14 diz assim, o semeador semeia o quê? Só vamos ficar nesse versículo. O semeador semeia a palavra. O que sai da boca de vocês? Palavra de falta? Mas não foi ensinado para ser cristão tem que ser pobre? Para ser cristão tem que ter turbulência? Não foi ensinado isso não? Que a gente tem que ter falta? Que a gente não pode ter nada? Que a gente não pode ter um carro bom? Que a gente tem que andar de ônibus? Mas não tem que ser ensinado esse lugar no mundo. Porque os suecos, quando vieram para cá, não vieram com falta não, Gesiel. Na Suécia não tem ninguém pobre, não. Mas como é que foi ensinado isso, que tem que ser pobre? É bom que quem está em casa está assistindo, fala assim, estou falando pobre mesmo para viralizar mesmo. Estou nem aí. De pregar o evangelho. Libertar o povo. Você entende? Aí você pega um povo que está com o quê? Está com falta, está com doença. Aí tá perfeito. Ainda tem música para isso. É na falta que tem. Que provisão é essa? Que nunca chega? Eu conheço pessoas que estão na igreja há 30 anos, nunca chega a provisão na vida dela. Porque não se esforça, te anda. Pois eu tenho bom ânimo. Eu venci o mundo. O semeador semeia a palavra. Qual área da sua vida que está faltando você semear? Você acha que Jeff Bezos, Mark Zuckerberg semearam o quê? Será que vai ficar bom? Será que vai dar certo? Não. Exato. E estão colhendo. Jogador de futebol, quando chega, todo mundo está em casa descansando, o jogador de futebol está treinando, não é isso? Chuva, né? Vocês trabalhariam na chuva? Não, o jogador de futebol joga na chuva. Milhões na conta. O cristão faz o quê? Não, vou trabalhar hoje não, porque está chovendo. É segunda-feira, eu não vou. Vou botar atestado. O jogador de futebol bota atestado? Empresário bota atestado? Você bota atestado já na sua empresa? Pode não? Vou entregar um atestado para você, Paline. Você entende? Você entende? Mas isso aí,
Aí como é que você não vai ser bem sucedido na sua vida? Você bota atestado, você é o primeiro que fala que não. Qual empresário que quer um funcionário assim? Vocês trabalhariam com alguém que só reclama? Não, mano, não. Tem certeza, meu irmão? Faça uma outra reflexão aí, hein? Gesiel, ninguém trabalharia com quem só reclama, hein? Bom pra você, já. Mas é. Então, mas é isso. Então o que tem que sair da boca do cristão é isso aí. Vocês colocarem na vida financeira de vocês e falarem assim, eu não posso ter falta. Eu não posso ter falta, eu não posso ter falta. E fique indignado com isso, eu não posso ter falta. Palavra, fala assim, ó, palavra que diz que eu não posso ter falta. Pega a Bíblia, abre assim e fala assim, palavra, não diz que tem falta. A provisão tem que chegar. Mas para isso vocês precisam mudar a mentalidade. Ah, porque foi ensinado que a minha avó falou que tinha que ser assim, dificuldade. Minha avó falou isso, meu tio falou isso. Ninguém falou isso. Porque foi ensinado que tem o quê? O semeador semeia a palavra. Então você tem que mais do que prosperar. Porque prosperar é a justiça de Deus na sua vida. Amém? É simples assim. Por que a gente vai ficar aqui em Salmo 23? Não, a semeador semeia a palavra. Ponto assim. Boa, pastora. Palma para a pastora, o semeador. Amém, é isso aí. Eu esperei que todo mundo quisesse falar isso, mas ninguém falou, né, Gesiel? Ninguém falou isso. Né? Mas entende, meus irmãos? Então assim, começa a ter autoridade nessa área na vida de vocês. Começa assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Acorda o sábado, quem não trabalha dia de sábado, vai lá no concessionário e vê um carro. Vai lá, pergunta tudo. Eu não te perguntando como é que você vai pagar. Aí você joga pro espiritual. Não querendo ser Deus? Deus ressuscitou morto, te dar um carro é fácil? É simples assim, bota na palavra. Aperta a mão da vendedora e fala assim, semana que vem eu estou aqui comprando, crê na palavra. É isso? Autoridade. Aí lê aquele livro, 2 tipos de justiça, por favor, 30 vezes. Vocês começam a entender como é que você começa assim, qual autoridade que eu tenho? Tem que ter falta. Aí um semeador semeia a palavra. Como que você prospera no mundo espiritual? Meus irmãos, eu estava lendo uma coisa, um artigo que estava dizendo o povo de Israel, 20% do PIB mundial é do povo de Israel. 20% do PIB mundial daquele país menor do que o Rio de Janeiro. 20%, Gisele. Ah, mas é o povo que fica, trabalha, dedica, se esforça, faça com qualquer coisa, faça com excelência. Seja tão bom naquilo ali que a pessoa olha para você e fala assim, eu estou fazendo aquilo ali, mas não, eu quero contratar essa pessoa aqui. Porque você é bom naquilo que faz. Aí vai ter que fazer o quê? Com amor. Amor está dizendo. Você entende como é que é simples você falar de oferta? Como é que você quer prosperar? Faça com amor. Qualquer coisa que você for fazer, vai entregar, qualquer coisa que seja, faça com amor. Tá bonito demais ali, igreja. Tá bonito. Bom dia, Rafael. Mas entende, mas é isso que tem que ser. E quando alguém chegar para você falar sobre falta, você fala assim, o semeador semeia a palavra e colhe o quê? Amém. Eu vou ler o 15 aqui. Os que estão junto ao caminho são aqueles que quem a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Dúvida. E bom que chegue pessoas para você falando que vocês não conseguem. Eu gosto quando a pessoa fala para mim que eu não consigo. Me motiva aí, Gisele. Qualquer coisa para mim, eu gosto quando alguém chega para mim e fala assim, você não consegue fazer isso. Rapaz, parece que liga a turbina. Entendeu? Mas é isso, meus irmãos. Eu fui ensinado assim. Por que a pastora está pregando para a gente esse longo de tempo? Porque assim, um cristão não tem que passar. Qual área da sua vida que você tem que passar dificuldade? Nenhuma. Qual a justiça de Deus na sua vida? Entende? Então, assim, o complemento da sua vida financeira é o complemento da sua vida espiritual. Primeiro, a sua vida espiritual tem que estar saudável para a sua vida financeira prosperar. Aí você fala assim, vou ficar rico de uma hora para outra. Tem fé para isso? Amém. Então vai ser, vai ficar. Amém. É isso aí. Amém. É isso aí. É isso que a gente tem que... Então, assim, toda vez que você pensar, pensa assim, eu prospero. Por que eu prospero na minha vida? Primeiramente, a palavra. Vamos comprar a câmera agora. Vamos comprar a câmera. Vamos comprar. 5K. Isso aí. Para não ter mais esse negócio, porque o Gesiel falou que deu um pouquinho de delay. Não só o Gesiel, não.
E dá um pouquinho de delay para quando está assistindo no YouTube. Não vai ter isso. É para isso que tem que ser. É prontidão, meus irmãos. É isso que tem que ser. Não é você se apegando às coisas pequenas. É só com a mente de uma pessoa que é pedinte. Ah, não vou ter, vai ter falta. Vou conseguir esse mês, não vou conseguir. Esse mês eu não consigo. Você não consegue prosperar de acordo com a sua mentalidade. Aí você pensa assim, os suecos vieram para cá para trazer falta? E não vieram para cá andando? Vocês entendem? Vieram para cá de navio para chegar aqui no Brasil para pregar o evangelho lá em Belém do Pará. Entende? Mas aí o povo foi manipulando. É aquela coisinha, só um pouquinho, é aquela coisa que você falou, pastora. Um pouco de fermento. Não, mas eu gosto de um pouquinho desse jeito assim. Aí vai manipulando, entendeu? Aí eles que recriamos. Nós somos seres repetidores. Somos imitadores. Ser humano é imitador. O que a gente está falando aqui agora, amanhã tem muita pessoa me copiando a pastora que a gente já sabe na internet como é que funciona. Mas assim, por que a gente não copia as pessoas que são... Copia os 12 apóstolos? Copia Cristo. Qual foi a área que Cristo falou que tem que ter falta? Qual é a justiça de Deus? Começa a ler esse livro mesmo. Justiça de Deus. Coloca. Você vai entender a autoridade. Na área financeira, na área de saúde, em todas as áreas. Prosperar, meu irmão, mentalidade. E semeador semeia a palavra. Amém? Vamos lá, meu irmão. É simples assim. Mas tem que prosperar. Entende? Mas, irmão, é isso que a gente tem que... Eu sei que foi ensinado para vocês, assim, tem que passar um pouquinho de falta. Não tem que passar nada. Não tem que passar nada. Vou para um dia, a gente não tem dinheiro para poder vir. Não, é isso que tem que ser. A autoridade diz o quê? Quero saber o que o mundo pensa. O que diz as palavras a meu respeito? A autoridade financeira é minha. A justiça de Deus na minha vida já se cumpriu. Bem. Mas para isso, sabe por quê? Consigo ouvir meus parentes falando comigo. Eles falam que, quando fala que tem dúvida para mim, quem faz alguma coisa comigo aqui na igreja, você vê que eu não ouço bem. Mas assim, não é, meu? Minha cabeça ela não ouve quando a pessoa fala dificuldade. Eu não consigo ouvir. Fui treinado para isso. Pra mim, quando você fala qualquer coisa para mim, tá pronto. Eles estão ali trabalhando para botar a televisão. Aí já está feito. Ah, como vai ser feito? Isso aí, a cabeça não pensa. Ponto. Minha cabeça pensa no que tem que ser feito, na execução. Produto é assim. Assim. No meio da reação. É isso que tem que ser o cristão. Aí sabe o que vocês ouvem? Vocês, às vezes, perdem um tempo ouvindo aquelas pessoas que não conseguem nada na vida. Ah, mas foi assim. Foi difícil para mim também, minha filha. Foi difícil para mim. Vai ser sempre difícil. E para o cristão não pode ser. E vocês, que eu estou falando para vocês que moram de aluguel, comecem a determinar, eu quero minha chave. Eu quero minha casa. Todo dia vocês saem ao quarto de manhã e falam assim, eu quero minha casa. Eu quero minha casa. Eu também. É isso que tem que ser. Entende, mesmo? Começa a declarar, mas declara a palavra. Ah, não fica, só declara a palavra. O que diz a palavra? Tudo que pedires em meu nome, eu vos atenderei para que o Pai seja glorificado no Filho. E usa esse versículo. Quando algo na minha vida está assim, eu falo assim, Jesus, o que você falou aqui? Ó. Joga. Fala no mundo espiritual que ele responde. Tem que ter dúvida. Amém, meus irmãos? Ah, eu sei que estou sendo um pouco direto, assim, é porque porque não dá para ouvir. Eu não consigo ouvir um cristão falar para mim que tem falta. Olha que eu lido com 200 pessoas todos os dias e tem algumas que falam assim, estou na prova. Eu falo assim, meu irmão, tá aqui, nunca termina. Termina? Sabe? É essa autoridade que nós temos que ter, meus irmãos. Sempre que você pensar autoridade, você pensa assim, em qualquer cenário da sua vida, você pensa assim, eu tenho minha garagem, o vizinho vai colocar o carro aqui. Eu não posso permitir. Então você não pode permitir que tu tenha falta, você não pode permitir que você tenha doença. Você não pode permitir que você tenha que pedir nada a ninguém. O cristão não pede, o cristão dá. Ou você viu Jesus pedindo alguma coisa a alguém? Não tinha, não? Me presta um dinheirinho, Jesus não falou isso, não? Faz um pix para mim, não? Mesmo. É só colocar na palavra na vida de vocês. Eu prospero dando. É isso que Jesus tendo o tempo todo. Multiplicação dos pães, tudo isso. Aqui está sendo quase um workshop de finanças, né? Vamos parar, amém. Vamos terminar aqui. Gisele, prepara aí a musiquinha ali. Flávio, prepara para cá mesmo. Vamos. Não, dia 12, nós teremos o estúdio, dia 12/7. Flávio,
Faz um back aqui com ele, aqui ó, pra cá, ou vai pra ali. Vem pra cá, Gisele, vocês dois, que vai ser o que já vamos ensaiar a musiquinha já, ao vivo, assim mesmo. Bom de ser pastor é isso, né, pastor? Pode? É isso aí. Flávio, pra cá, Flávio, minutinho só, aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Vai cantar aqui, vem. Isso, você vai cantar justo o pedestal, enquanto isso... Eu quero esse aqui que é melhor, maior. Esse aqui que é maior, esse aqui, ó. Isso. Vê se tá bom aí. Faz aquecimento vocal enquanto isso. Tá tudo pronto? Você vai cantar ou você vai tocar? Esperando, a menina aqui foi arrebatada. Não, calma. Priscila, por favor, vem pra cá, Priscila. A menina do carro foi Ó, nós arrebatada. temos 8 minutos que vai dar 9h53 já, hein? Priscila, vem pra cá. Eu não sei o que é. Ô, Gesiel, o segundo do carrão sou eu, tá, Gesiel? Gesiel, o segundo do carrão sou eu. Amém? Tá, o violão tá muito alto, não? Tá bom? Então, assim, você vai cantar com ele, tá? Meus irmãos, vão cantar essa música no dia 12. Eles vão ensaiar agora aí. Não, vão cantar. Renata, eles vão cantar. Amém. Vamos lá, galera. Vamos lá. Teu filho amado pra nos salvar, Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive no bem, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Vem, Gabriel. Gabriel, tá chamando. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cadê? Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Deixa o back. que vivo está. Porque Ele vive, posso crer. Vamos aplaudir, galera, vamos aplaudir. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Meus irmãos, essa só foi um ensaio. Agora vai cantar a música mesmo, vocês dois. Vamos lá, preciso vocês ensaiando. Mais uma música Ô Flávio, ouvi a sua voz, por favor, meu irmão. Isso, amém. Amém. Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. mas temor não há. Mas eu pensei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só vocês. Ataque fim. Que Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, Nossa vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus.
e vivo está. Vai, 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 vai.